Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estamos aqui com a gravação de Mateus, capítulo 3, um capítulo muito bonito que vai falar sobre o batismo de Jesus Cristo, batizado por João Batista. E antes de você começar me ouvir, eu tenho esquecido de pedir para você que você leia o capítulo antes de me ouvir, porque de repente o Senhor vai falar de outra maneira com você, diferente da que falou comigo. E é interessante você ler a Bíblia e depois você ouvir algum estudo sobre ela. Então faça isso e não esquece de deixar o like, que eu também sempre esqueço de pedir, né? E muita gente ouve e não dá o like, que é bom para o canal. Amém? Começa assim, Mateus capítulo 3. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Coloque o seu nome aí e diga assim: naquele dia surgiu Roselena pregando no deserto da internet. Aonde que você tem pregado? Você tem pregado nos desertos da vida? Porque toda vida que não tem Jesus é um deserto. Sabia disso? Então pregue aonde você estiver, pregue na sua casa, pregue lá no seu serviço, pregue na sua, não sei aonde você estiver, até no supermercado é um bom lugar para você estar pregando. Não deixe de pregar essa palavra preciosa, poderosa, salvadora, remidora, que é a palavra de Deus. E diz assim, ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Está mais próximo agora do que estava no tempo de João Batista. E evangelho nada mais é do que isso, arrependimento. Qualquer outro evangelho que pregarem para você não é o evangelho verdadeiro. O evangelho da prosperidade, o evangelho disso, o evangelho daquilo, não. O evangelho é basicamente, primeiramente, arrependimento. Jesus veio para pregar que você se arrependa dos seus pecados e que você o receba na sua vida. Concorda com isso? Então nós estamos chegando mais perto do que estava João Batista naquela época. Jesus está voltando e você tem que se arrepender e rápido para que você seja salvo, porque Jesus não tem interesse na sua morte. Jesus não tem interesse que você não seja salvo. Ele morreu para que você tenha essa salvação. Então não se esqueça, arrependimento. Aleluia. E diz assim: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Por isso que eu digo, você é um João Batista, a continuidade do evangelho está nas nossas mãos. Nós somos responsáveis para continuar essa missão, né, de preparar o caminho para o Senhor. E diz assim: as roupas de João Batista eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. Eu vou explicar um pouco sobre essas vestes. O camelo era considerado um animal imundo pelos judeus. Vestir essas roupas mostrava o quanto os homens estavam sendo hostis a Deus. Por isso ele vestia peles de carneiro. Carneiro não, falei errado. Camelo. Amém? Então, e ele comia coisas naturais, né? Coisas que têm abundância na natureza, como o gafanhoto e o mel silvestre, tudo coisas naturais. Isso era uma mensagem que ele passava, né? De humildade. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Ele recebia, sem contestar, sem perguntar a ninguém, ele batizava os maiores pecadores, ele batizava assassinos, ele batizava ladrões, ele batizava mentirosos, roubadores, mas quando chegou a vez de batizar ou de ele perceber que aqueles religiosos estavam ali para ver esse batismo, ele os repreendeu.
Deus tem uma rejeição maior por falsos pregadores do que por pecadores de verdade que se arrependam, porque o que Deus veio pregar é o evangelho do arrependimento. Então, é muito interessante, né? O João Batista ter repreendido só os religiosos daquela época, porque na verdade eles se achavam melhores que os outros, né? E aí daquele que acha que é melhor que alguém, que nós não somos melhores que ninguém, melhor que nós, só Jesus, só Deus. Diz, deem frutos que mostrem arrependimento. Ele estava dizendo para aqueles homens, né? Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Entendeu, pedra? Você era essa pedra, que você não tinha a promessa que os judeus tinham. A promessa da carne foi dada a Abraão, mas a promessa de Jesus é infinitamente maior, porque é uma promessa espiritual, é a promessa que vem do alto, é a promessa do Espírito, e eles se vangloriavam, nós somos os filhos de Abraão, Abraão é nosso pai, mas nós temos um que é maior do que Abraão, Jesus Cristo, o pai de todos nós, pai inclusive de Abraão, porque ele já era antes de Abraão ser. Aleluia! Então não se esqueçam, hein, de serem praticantes dessa palavra. Ele diz, o machado já está posto à raiz. Que raiz? Que machado? O machado estava posto à raiz daquela nação eleita, escolhida, a nação que veio lá da raiz de Abraão. Ele diz, machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada, será lançada ao fogo. Você quer ser lançado ao fogo? Então comece a dar frutos para Deus. Ele diz, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é muito mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero falar uma coisa aqui muito importante com relação ao batismo, com o Espírito Santo e com fogo. Você foi batizado nas águas? Porque esse é o primeiro passo. Se você quer ser batizado pelo Espírito Santo com fogo, você precisa passar primeiro pelas águas, porque a sequência é batismo nas águas e batismo com o fogo do Espírito Santo. Muita gente fica em dúvida na hora de batizar. Se você está em dúvida, olha o exemplo de Jesus. Ele foi se batizar. E batismo é arrependimento de pecados. E Jesus tinha pecado? Mas ele queria te dar um exemplo. Ele queria que você o imitasse. Ele queria que você fizesse aquilo que ele estava fazendo. E você é ordenado hoje. Ah, mas eu já fui batizado quando eu era criança, em outra religião, ou sei lá como. Eu quero saber, você já tinha condição de decidir se arrepender? Porque batismo é arrependimento. Se você era criança, você não tinha do que se arrepender. Ninguém é batizado nem salvo pela opinião de outras pessoas. Eu não posso enfiar uma pessoa embaixo da água assim e falar assim, eu te batizo em nome de Jesus, se ela não quiser. Porque arrependimento e batismo é uma escolha pessoal, é uma escolha de cada um de nós. E ninguém pode fazer isso por outro, nem seu pai, nem sua mãe. Ninguém pode batizar por você. Amém? Entenda isso, hein? Aí ele diz assim, ó, ele continuando o versículo aqui, ele diz, ele traz a pá na sua mão, ele limpará a sua eira juntamente com seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Sabe qual é o fogo que nunca se apaga? É o fogo eterno. É o fogo da condenação eterna. Porque esse fogo aqui apaga. O fogo que você lança na palha, ele apaga. Mas o fogo da condenação eterna nunca se apaga. Você vai queimar eternamente na eternidade. Se você não receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entenda isso. Corra se batizar. Busque o Senhor, se arrependa e vai buscar o Senhor Jesus. É um apelo que ele está te fazendo. Aleluia. Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar os bons dos maus. Ele vai separar os verdadeiros dos mentirosos, os traidores dos fiéis.
Seja um alimento para o próximo, para o seu próximo. Seja trigo, não seja joio, para que você não seja queimado por Jesus. Amém? Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: eu tenho que ser batizado por ti e tu vens a mim? O exemplo de servo vem do Senhor Jesus, né? Primeiramente ele quis mostrar para você qual era o caminho que você tinha que seguir, por onde você tinha que começar. E ele começou o ministério dele se batizando. Então, se você quer começar alguma coisa em Cristo na sua vida, busque se batizar. Ele veio para servir ao Pai e nós estamos aqui para servi-lo. Se sejamos então servos bons, servos fiéis, né? Como ele. Você lembra que quando ele vai tentar lavar os pés dos discípulos, a reação vai ser a mesma de João Batista. Nós temos que lavar o teu pé e não o Senhor lavar o nosso. Mas ele estava sempre dando exemplos de servo. Seja servo fiel de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: deixa assim como está por enquanto. Convém que nós façamos assim para cumprir o quê? Toda a justiça. A justiça começa no batismo. Toda a justiça. E João então concordou. E assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. O filho amado do Pai. O verbo que se fez carne, a palavra viva de Deus, o Senhor de toda a terra, o nosso Salvador, o nosso Rei, o Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome dele. O Pai o reconheceu, o Pai o chamou de: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Alegre-se no Senhor Jesus, para você alegrar o coração do Pai. Amém? Que nós tenhamos aqui um entendimento dessa passagem do batismo de Jesus como uma passagem que indica, que aponta para a necessidade do batismo nas águas, no arrependimento e no fogo do Espírito Santo de cada um de nós. Aleluia! Um abraço e até amanhã, quando nós estaremos gravando Mateus capítulo 4.